Olá, está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Esta semana, uma marca brasileira de papel higiênico causou polêmica e indignação. Ela lançou um papel higiênico preto e utilizou o slogan da comunidade afro-americana na luta por direitos civis nos Estados Unidos, Black is Beautiful, para promover o produto. E acabou por provocar um debate sobre racismo. Você sabe o que significa a expressão Black is Beautiful? Não, nunca ouvi falar não. Eu fiquei sabendo hoje de manhã, eu sei o significado, mas não sabia que tinha qualquer relevância, assim, uma campanha ou um movimento por trás disso. A frase foi símbolo da luta antirracista nos Estados Unidos na década de 1960. Aqui no Brasil, o movimento ficou conhecido como Negro é Lindo. Ele surgiu no momento em que a comunidade negra norte-americana lutava pelos direitos civis básicos. Nesta semana, a frase apareceu como um slogan de uma campanha publicitária de um papel higiênico preto. A propaganda, que teve como estrela a atriz Marina Rui Barbosa, recebeu duras críticas nas redes sociais por relacionar o Black is Beautiful a um produto usado para higiene pessoal. A empresa Santer foi acusada de racismo. A atriz Zezé Mota se pronunciou nas redes sociais. Disse não ver problema na cor do papel higiênico, mas pediu respeito ao movimento Black is Beautiful, tão importante para a autoestima e o empoderamento dos negros. Não cheguei a ver o comercial e tudo, mas acho que não foi uma boa ideia. É usado até hoje, Black is Beautiful, para a geração tombamento, né, para a gente hoje em dia, para exaltar a nossa beleza, a nossa diferença de beleza dos nossos cabelos, dos nossos narizes, das nossas bocas. Então, não é algo que tenha caído no esquecimento e de repente alguém pegou e foi, né, e aplicou. Então, é conhecido, né, esse termo é conhecido. A gente nomina isso como violência mesmo, é uma violência simbólica com relação aos nossos valores, ao que a gente é, ao que a gente simboliza dentro da sociedade branca. Em nota, a empresa Santer disse que a intenção era enfatizar a beleza e sofisticação da cor preta. Esclareceu que o slogan já foi retirado da campanha e pediu ainda desculpas pela associação à frase adotada pelo movimento negro, que a empresa diz respeitar e admirar. Este especialista afirma que a propaganda é um reflexo da sociedade. Assim, ninguém acorda de manhã falando, vou fazer uma campanha racista hoje. Teve um descuido, em algum lugar ali teve um descuido e passou uma campanha que gerou um ruído. Agora, o debate eu acho interessante. Para quem é branco, uma piada de negro não ofende. Para quem é homem, uma piada machista não ofende. E de repente a gente tem que começar a se atentar um pouco, trazer isso para o debate, como é que isso prejudica o outro. Então eu acho que mais do que criticar a agência ou punir a agência por um descuido, é valorizar esse debate. A atriz Marina Rui Barbosa também se pronunciou através das redes sociais. Ela disse que lamenta muito e pede desculpas às pessoas que se sentiram afetadas e que espera que entendam que a propaganda jamais foi feita com a intenção de ofender. Quais são os valores mais importantes para os brasileiros? Uma pesquisa divulgada revela que, ao mesmo tempo em que a corrupção é a palavra que melhor define o país, as pessoas se veem honestas. O que define o povo brasileiro? Ele é muito alegre e ele não desiste fácil, né? Ele sempre tenta. Se deu errado, ele tenta de novo. O brasileiro vive muito de esperança, de expectativas, que o Brasil melhore, que as coisas melhorem. E qual palavra define melhor o Brasil? Eu acho que é desesperador tudo o que está acontecendo. Tá uma tragédia do jeito que a gente estamos vivendo. Tá muito difícil mesmo. Essas foram perguntas feitas numa pesquisa do Datafolha para a consultoria de recursos humanos Crescimento. A honestidade é uma das qualidades que as pessoas mais usaram para se definir. Por outro lado, o termo corrupção foi o mais apontado para definir o Brasil hoje. O levantamento aponta que o brasileiro se sente mais corajoso e responsável pelo próprio destino, em relação à pesquisa feita em 2010. Mas o foco no indivíduo é um reflexo da descrença no Estado e nas instituições. Quando o brasileiro olha para a cultura atual, o brasileiro ele é como se ele olhasse para uma outra pessoa, ele se dissocia disso.
E ele enxerga um brasileiro que é um brasileiro corrupto, violento, ele aborda muito a questão da crise. Este professor de ética e filosofia política diz que a contradição na avaliação sobre o povo honesto e sobre o país corrupto não é de hoje, mas agora está mais evidente. Falar do Brasil, do brasileiro, seria esclarecer, não é? Esclarecer essa doença grave, né? Que é a corrupção. Ela é estrutural, não é? Enfim. Mesmo que os brasileiros, né, entrevistados aí se sintam honestos, que certamente são, né? A gente fala agora de tecnologia. Muita gente nem imagina, mas usar a internet Wi-Fi gratuita em locais públicos pode trazer muita dor de cabeça. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada em cibersegurança mostra que 75% dos entrevistados que usam esse tipo de serviço gratuito podem ter os dados roubados. Usar a rede Wi-Fi pública gratuita tem facilitado a vida do Alejandro, que costuma acessar a internet em espaços públicos para resolver muitas coisas. A gente está trocando experiências, a gente até pode estar fazendo uma pesquisa também, a gente pode estar enviando um currículo. Assim como ele, muita gente acaba utilizando esse acesso gratuito na cidade, seja em espaços públicos ou privados. Fica mais proporcional para a pessoa acessar as redes sociais, a internet, né? Mas existem aqueles que são desconfiados e preferem usar a internet só em casa. Eu tenho muito medo de colocar meus dados pessoais no Wi-Fi, na internet, e esses dados ser usados para algumas coisas de errado, né? Conectar-se à internet em espaços públicos e privados hoje é muito fácil, principalmente quando se tem o acesso Wi-Fi gratuito e disponível à população. Mas alguns cuidados são necessários para evitar que os seus dados sejam hackeados. Ao usar uma rede como essa, eu não confiaria 100% em trafegar senhas, em trafegar transações financeiras, pagamentos, essas coisas. Eu só faria isso se eu colocasse uma camada mais de proteção, que seria uma VPN, que a gente chama de Virtual Private Network, que é um software que você instala no computador ou no celular, e ele estabelece uma camada mais de proteção nas informações que são trafegadas. Segundo uma pesquisa realizada pela Morphos Labels, 75% dos fortalezenses cairiam em um ataque de hackers usando a rede Wi-Fi. O especialista alerta também para os nomes das redes e avisos de segurança. A gente colocou de propósito um aviso de segurança dizendo que aquela rede não era segura, e ainda assim as pessoas clicavam em OK e continuavam com uma ideia de usar a internet através daquela rede. Olá! Hoje é quinta-feira, dia de esportes paralímpicos no visual. As seleções brasileiras de vôlei sentado estreiam hoje no Campeonato Pan-Americano, que será disputado no Canadá. A equipe feminina joga contra a Costa Rica e a masculina encara os Estados Unidos. As finais serão disputadas no domingo e as duas primeiras colocadas garantem vagas nos mundiais. O circuito Caixa, que terá a participação do campeão mundial Petrúcio Ferreira, começa amanhã no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo e vai até domingo. Além das disputas do atletismo, também haverá competições de natação e halterofilismo. E o CT vai ficar movimentado por esses dias, porque o Campeonato Brasileiro de Esgrima em Cadeiras de Roda também será disputado por lá no sábado e domingo. O Comitê Paralímpico Brasileiro convocou novamente as equipes que vão representar o país nos Mundiais Paralímpicos de Halterofilismo e de Natação do dia 2 a 8 de dezembro, na cidade do México. Ao todo, 34 atletas foram chamados, 17 de cada modalidade. As competições inicialmente ocorreriam de 30 de outubro a 6 de novembro, mas foram adiadas em decorrência do forte terremoto que assolou a região. E por essa semana é só. Na quinta-feira que vem, estarei aqui no Visual com mais notícias de esportes paralímpicos. Até lá. Tchau! Uma boa notícia. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia desenvolveram um aplicativo para auxiliar pacientes com Alzheimer. O objetivo é ajudar no tratamento na primeira fase da doença. Um aplicativo que lembra o paciente de tomar o remédio e também ajuda a recordar quem são os parentes, lugares e ocasiões.
É a tecnologia aliada à saúde. Possui 3 funcionalidades. Uma é a questão da segurança, né, para localizar o paciente caso ele se perca fora de sua residência. E a outra seria a de tratamento farmacológico, né, que o sistema, a aplicação vai alertar o momento que ele tem que tomar o remédio, a quantidade, e ele também auxilia na localização do remédio que ele tem que tomar. E a terceira funcionalidade seria dele fazer uma atividade cognitiva, né, através de fotos, que ele consegue interagir por comando de voz para estimular a mente. E a ideia do aplicativo foi pensada em conjunto com profissionais de outras áreas, como a psicologia e a neurologia. O programa tem 2 interfaces, uma para o paciente e outra para o cuidador ou a família. O aplicativo ainda permite que o paciente seja localizado. Para isso, ele precisa usar um rastreador. O estudo é pioneiro. Segundo os pesquisadores, não existe em nenhum lugar do Brasil nem do mundo um aplicativo que agregue todas essas funcionalidades. O aplicativo foi desenvolvido para pacientes que estejam no 1º e 2º estágios da doença de Alzheimer. O neurologista Marcos explica que a doença evolui em 3 fases. A fase inicial, ela se caracteriza pelos aqueles primeiros sintomas em que o paciente tem esquecimentos corriqueiros do dia a dia, né? Esquece recados, esquece nomes, às vezes conta histórias de forma repetitiva, né? À medida que a doença avança, ela entra numa fase chamada na fase moderada da doença, né? Nessa fase, o paciente, além dos esquecimentos, ele apresenta um comprometimento funcional maior. Por exemplo, ele pode se perder na rua. E uma fase mais avançada, em que o paciente se torna mais dependente, inclusive para alimentação, para higiene, para trocar uma roupa. O Visual fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Tchau!